calor. No último vídeo eu tinha prometido para vocês que eu ia colocar na mesma semana que eu postei um vídeo sobre a mudança para essa estufa nova. Uma série de imprevistos aconteceram, eu precisei viajar, alguns equipamentos não chegaram a tempo e logo depois eu fiz uma cirurgia no joelho, mas como vocês podem ver eu já estou bem. E eu decidi que eu não vou mais prometer nenhum vídeo enquanto eu produzo o atual e vou a partir de hoje começar algumas séries de conteúdos informativos aqui no canal, e a série que eu vou inaugurar hoje se chama Meu Diário de Cultivo. Esse é o vídeo número 1 e o primeiro assunto, atendendo a pedidos de alguns comentários de alguns seguidores e seguidoras, é quais variedades de microverdes começar a cultivar quando se é iniciante. Assista até o final e se você gosta do canal, se você já acompanha o nosso trabalho, curta e compartilhe esse vídeo. Acompanhe. Muitas pessoas me perguntam como eu comecei a cultivar microverdes e eu sempre digo que comecei de maneira totalmente intuitiva e experimental, trocando ideia com muita gente experiente, buscando muita informação na internet, e isso me deu muita experiência, mas também fez com que eu aprendesse com muitos erros. Esses erros fizeram com que eu desenvolvesse uma técnica própria, de acordo com o ambiente, com os materiais e com a região em que eu cultivo aqui no Nordeste. Mas muitos desses erros poderiam ter sido evitados se eu fosse um pouco mais atento e tivesse estudado um pouco mais cada variedade cultivada. Então, no vídeo de hoje, eu tento trazer 3 variedades que eu considero muito legais de cultivar, que têm um alto valor agregado, que produzem bem e que também não têm tanta sensibilidade durante o crescimento. Essas 3 variedades são rabanete, repolho roxo e brócolis. Eu escolhi essas 3 variedades porque elas são razoavelmente resistentes, têm uma alta produção e têm um curto período de crescimento. Isso faz com que vocês consigam ter uma colheita entre o 9º ou 10º dia, por aí, e também vocês não tenham que se preocupar tanto com a germinação ou a rega. Para mim são as variedades mais legais de cultivar para quem é iniciante, e muitas vezes as pessoas acabam escolhendo as variedades mais difíceis de cultivar por conta de aspectos estéticos ou por ser uma variedade exótica, e eu sempre indico que as pessoas comecem com as variedades mais fáceis, bem produtivas e que têm valor agregado, principalmente se você quer vender microverdes. Agora, se você produz de maneira experimental na sua casa para consumir somente com sua família ou com seus amigos, aí sim você pode experimentar todo tipo de variedade, pode ficar à vontade e fazer o que você quiser, aprender inclusive com os erros, que eu acho que também é muito legal. Mas se você pensa em produzir microverdes como um negócio, eu acho que é muito importante a gente evitar perdas, prejuízos, enfim, frustrações, que eu acho que é o que mais incomoda quando a gente está fazendo um trabalho novo. Então eu vou separar aqui as 3 variedades numa bancada para vocês poderem ver melhor, e vou falar também um pouco sobre as características dessas 3 variedades para que vocês possam entender por que eu sempre indico um iniciante começar nelas 3. A primeira variedade que eu indico para vocês começarem o cultivo é o brócolis. É uma variedade muito fácil de cultivar, tem um período de germinação muito curto, em 3 dias vocês já conseguem ver a germinação das sementes. No 4º dia, se vocês quiserem alongar o crescimento desse caule, vocês podem deixar os microverdes crescendo no escuro, e a partir do 5º dia vocês colocam ele na iluminação. Ele tem um período curto de crescimento. Esse aqui, por exemplo, já está no 9º dia. A partir do 9º, 10º dia, 11º ele já está perfeito para colheita. E o único cuidado que vocês precisam ter com o brócolis é não regar excessivamente. Não que as raízes vão apodrecer se vocês regarem em excesso, mas que o excesso de água no substrato pode ocasionar o crescimento de mofo
entre os microverdes, principalmente aqui no meio, Então tenham apenas esse cuidado, tirando essa característica do mofo, que pode acontecer com excesso de água. É uma variedade super fácil de cultivo, muito saborosa, tem valor agregado e se você pretende vendê-la, é muito fácil de vender. Variedade número 2, repolho roxo. Já dá para ver um pouquinho porque eu indico a produção desse microverde, né? Ele tem um valor estético muito alto, é muito bonito, mas também é muito rico em fitonutrientes. Então, na nutrição, ele é um dos mais populares pela sua cor e pelo seu valor nutritivo. Tem um processo de crescimento semelhante ao do brócolis, com a única diferença de que a germinação das sementes do repolho roxo normalmente acontece em 4 dias. Então, quando eu faço o plantio aqui de brócolis e repolho roxo, no 3º dia ou no 4º dia eu deixo o repolho roxo germinando mais uma noite e o brócolis ele já vai para o escuro para crescer um pouco mais o caule. No 5º dia eu faço o mesmo processo com o repolho roxo. Também é um microverde com alto valor agregado, tem um custo das sementes um pouco mais elevado em relação ao brócolis, mas o valor de venda compensa o cultivo. São 2 variedades que produzem mais ou menos na mesma quantidade. Para vocês terem uma ideia, tanto o brócolis quanto o repolho roxo foram cultivados em bandejas de aproximadamente 30 centímetros por 55. A densidade aqui de sementes nessa área é de aproximadamente 22 gramas, o que é muito pouco, para a quantidade de gramas que a gente consegue produzir. Aqui a gente consegue retirar aproximadamente 250 gramas de microverdes, que daria umas 4 ou 5 embalagens, se você for vender. Terceira e última variedade desse vídeo, rabanetes. Rabanete no plural, porque hoje em dia no mercado de sementes e a principal empresa que fornece, existem várias espécies de rabanete que vocês podem utilizar na produção de microverdes, e aqui eu apresento 2 variedades, as minhas favoritas. Na verdade, eu só tenho uma favorita, que é esse aqui, que é o rabanete Kiran, e eu acho que dá para perceber porque eu gosto tanto dele. Ele produz muito, mas muito mesmo. Dá para ver a diferença de um para o outro. Só para vocês terem uma ideia, às vezes eu consigo colher 100 gramas a mais do rabanete Kiran em comparação ao rabanete verde, que é um rabanete tradicional que a gente cultiva na produção de microverdes. Também é um rabanete muito bom, muito resistente. O rabanete é uma variedade mais tolerante à rega excessiva, então eu acho que é a variedade mais fácil de cultivar. Se você tem um pouco de receio, quer economizar dinheiro e quer começar com uma variedade, comece com a rabanete. Nem todo mundo gosta do sabor do rabanete, porque ele é levemente picante, mas para quem tem um paladar que curte esse tipo de sabor, é uma delícia. Vocês podem utilizar em saladas, pelo tamanho dele, vocês podem utilizar cortando o talo e utilizando apenas as folhinhas para apresentação de pratos na gastronomia, na culinária, mas eu também acredito muito que o importante da produção de microverdes é você fornecer alimento altamente nutritivo. Então, se você quer fornecer alimento nutritivo em volume, em quantidade e com relação de custo-benefício muito boa, a melhor variedade de cultivo de microverdes é, sem dúvida, o rabanete. O rabanete Kiran, ele tem a mesma taxa de germinação do rabanete verde. O nome mesmo desse rabanete é o rabanete saxa. Eles germinam em 3 dias, são muito resistentes, toleram a rega e podem ser colhidos também a partir do 9º dia. Esses aqui também foram plantados há 9 dias. Então, se vocês querem começar a cultivar microverdes, comecem no rabanete ou comecem em simultâneo com essas 3 variedades que eu indiquei para vocês. Bom, pelas características dos microverdes que eu mostrei, já dá para perceber que eu já tenho um favorito na casa. E eu acho que cada um de vocês vão acabar encontrando uma variedade que mais agrada. Eu gosto do rabanete por conta dessa característica e vigor que ele tem. Eu acredito que microverde é alimento, antes de tudo.
pode ser um ótimo elemento na apresentação e na estética, na culinária, na alta gastronomia, mas antes de tudo é um alimento. Então por isso que eu gosto do rabanete. Algumas pessoas vão me perguntar, obviamente, como cultivar essas 3 variedades. Outros vídeos serão feitos a respeito de dicas de cultivo dentro dessa série nova que eu estou lançando hoje, mas eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro conteúdo. É um conteúdo mais informativo. Eu percebi que esses vídeos acabam me dando menos trabalho para produzir e quando eu tiver algum dia de folga, um pouco mais de tempo, eu volto a produzir um pouco do diário da nossa rotina aqui na horta, na cozinha e também com a nossa prática de yoga no nosso espaço. Tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, siga o canal e acompanhe os próximos vídeos sobre cultivo de microverdes e muitas outras coisas. Um abraço e tudo de bom!